Murilo, tanto gestor quanto a GRE, né? É o seguinte, eu acho que assim, a nossa escola, ela tem uma preocupação muito grande com quem entra, quem sai, quem está se movimentando durante a escola. E é isso, é justamente isso que a gente precisa. E aí, quando questiono assim, essa questão da gestão, que a gestão chamar os pais, a gente já sentou e debateu sobre isso, porque enquanto Grêmio a gente é dos alunos, não da gestão, não da escola, a gente é um órgão dos alunos, e a gente justamente fez isso, a gente juntou os nossos protagonistas juvenis e monitores da Maurílio e questionou assim, o que é que precisa, o que é que está faltando? E aí eles falaram assim, cadê esses alunos que aprontam muito e que não são punidos da melhor forma? Cadê os pais desses alunos que não vêm aqui? Aí a gente não fala assim, olha, mas eu chamo e eles não vêm. Eu chamo várias vezes, a gente tem aluno lá que os pais que são chamados a cada 2 dias. E aí os pais não comparecem. E é justamente isso, quando ela traz que é os pais dos alunos bons quem comparece, é isso. A nossa escola tem uma queixa sobre isso também. Porque os pais dos que aprontam ou que recebem alguma mensagem que simplesmente ligam para a gestão e falam assim, quero saber não, resolva aí, é problema teu. Entende? E aí a gente também traz outra questão que foi assim, Raimunda ligou para um pai específico e falou assim, preciso que você venha aqui. Aí o pai falou assim, olha, mas isso aí é problema teu, ele está na escola, então resolva. E aí teve uma aluna que foi para a gestão, e aí a aluna mandou mensagem pro pai e falou assim, pai, eu tô aqui na gestão. Aí o pai ligou para Raimunda, aí ela falou assim, minha filha tá aí para estudar, não é para ir para gestão não. E aí Raimunda deu um samba nele logo, né? Que Raimunda... E aí a gente entra nisso. Gente, qual é a posição dos pais diante de situações desses filhos? Tem pais que repreendem, mas são 1 a cada 10, né? E aí, no final, uma nota baixa de um aluno é responsabilidade do professor? Os nossos professores sempre falam assim, não foi eu que te dei essa nota, foi você quem quis essa nota, foi você quem conquistou essa nota. E é isso, é justamente isso. Eu acho que a gente ter a consciência enquanto pais é muito importante também, porque assim a culpa não vai só para o conselho tutelar, a culpa não vai só para os professores, a culpa não vai só para a gestão. E, inclusive, a gente quer que vocês vão mais à nossa escola. É muito importante. A gente tem muito aluno que tem um talento escondido. Passar agora para a parte final, que são os encaminhamentos, né, prováveis soluções, também agradecimentos e conclusões. Eu vou deixar, por último, a nobre vereadora, que é a autora do requerimento, e também Tamires, que tem algumas sugestões aí também. Então, antes da fala delas, algum vereador quer fazer um complemento, os agradecimentos? Alzeni, Éricles também? Certo. 2 minutinhos para cada um. Então, já chegando ao final, eu quero parabenizar a nobre vereadora por esse requerimento, que foi de grande valia, né? O público aqui presente também, parabenizar pela fala, pelas colocações que foram feitas, e é isso, né? A participação de todo mundo não foi cansativo, né? E parabenizar todas as categorias que estão reunidas e presentes, né, para poder juntos alinhar, né? Conselho Tutelar, parabéns por estar participando, Secretaria de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Social. E, assim, dizer que isso é importante, porque a gente sabe que o medo, ele trava, né? E quando o medo trava, a gente fica impedido de resolver e de fazer muitas coisas. Então, é interessante que toda a sociedade esteja em conjunto, tentando, juntos, falando uma só língua, resolver todas essas situações. Então, eu agradeço a minha participação, também de poder estar dando as minhas sugestões. E parabéns, Gilvaneide. A palavra nobre vereador Éricles Costa.
Presidente, eu quero parabenizar também a nossa vereadora por ter nos provocado essa audiência na manhã e já tarde de hoje. Foi um momento de muito enriquecimento pessoal também, de conhecimento das leis, dos órgãos que protegem as crianças e os adolescentes, a participação popular dos jovens principalmente, porque é eles que convivem o dia a dia, é eles que entendem e sabem o que é que possa ser melhorado, não só dentro do ambiente escolar, como também na sociedade civil. E muitas vezes nós políticos, a gente usa uma linguagem que às vezes não conversa com a nossa juventude. E quando a Ana Luísa ela fala da forma de conversar sem filtro, é justamente essa, porque você não precisa estar rodeando tudo para chegar no objetivo final. Aqui a gente tem um problema, aqui a gente tem a solução. E a juventude ela é muito ligada nisso, ela é ligada no feedback constante, de poder ter essa participação nessa manhã de hoje, de dar a sua opinião e que daqui a gente possa também trazer soluções a partir dessas opiniões dadas na manhã de hoje. Então, eu fico muito feliz, muito contemplado e que possamos dar encaminhamento no projeto de lei e meu gabinete está à disposição para qualquer ideia futura em todas as áreas do nosso município. Muito obrigado. Apresentando o Conselho Tutelar, as palavras finais, Josemar Costa. Obrigado, já falei tanto aqui. É porque, pessoal, eu gosto disso. Eu me emociono quando a gente se fala na garantia do direito de criança e adolescente. E eu não posso permitir julgamentos desnecessários, entendeu? Eu peço até desculpa, Fabiana, pela situação aqui anteriormente, mas o que é que acontece? A gente tem alinhado. E a fala de Luísa, quando se trata de que realmente a gente precisa tirar esse filtro para falar com uma criança, com um adolescente, com a juventude, é necessária. Os pais eles não conversam com os filhos. Ele quer que, de fato, a escola faça isso por ele. E é verdade, quando nós vamos na palestra, nas escolas, quem está lá são os pais que os alunos tiram nota 10. E realmente essa fala existe. Não, mas eu queria que os pais dos alunos que causam transtorno dentro das escolas, que cometem bullying, dos alunos que é violento dentro das escolas, estejam aqui. E que, infelizmente, não vão, por quê? Porque estão fugindo da sua responsabilidade e atribuindo a responsabilidade à escola. Infelizmente, e a gente tem levado essa conscientização para que esses pais eles possam estar representando, possam estar responsabilizando os seus filhos pelos atos. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele deixa bem claro, o adolescente que comete ato infracional, que é aquele indisciplinado, que bate no coleguinha, que comete bullying, que quebra uma janela da escola, ele já responde como medida socioeducativa. Ele não vai responder como adulto, acima de 18 anos de idade, mas ele responde tendo até a sua liberdade privada, entendeu? E essas medidas socioeducativas aplicadas pelo juiz é justamente isso, para acabar proibindo, para diminuir aí esses casos de violência dentro das escolas. A gente já tem uma palestra formada e nós já fomos em algumas escolas do interior municipal levar sobre isso. E a gente se preocupa também, porque o professor ele tem medo, e com razão. Não existe uma criança de ali de 5, 10 anos incentivada pelos pais a levar um canivete ou uma faca para dentro da sala de aula. Então a gente precisa fazer isso, precisa da identificação das polícias para que nos ajude, porque está um órgão de segurança pública. Obrigado. Representando a Promotoria de Justiça, Maria Raquel. De agradecer aqui ao convite à Câmara de Vereadores. A vereadora é um assunto assim de extrema importância e destacar mais uma vez que nós estamos à disposição dos órgãos e da sociedade no geral. O promotor de justiça ele é muito solícito e, embora ele não tenha conseguido estar aqui, tendo em vista que o mês de maio é o mês do Tribunal do Júri, ele vai estar disposto a atender e, num dia que ele não puder, eu estarei representando. Então, as portas da Promotoria de Justiça de Santa Maria da Boa Vista estarão sempre abertas para vocês. Obrigada.
né, que ela representa também, eu como presidente, dedica, Rosaneide. Fique à vontade, Rosaneide. Obrigada. Gostaria de agradecer imensamente, né, essa oportunidade de estar aqui essa manhã, tarde com vocês. Gostaria de parabenizar a Juvaneide, né, por ter tido essa iniciativa de fazer essa audiência pública, né, que se faz necessário dentro do nosso município, que possamos ter mais parlamentares nessa casa que se dedique tanto assim com relação à violência contra a mulher, contra a criança, contra toda a população em si. Gostaria de parabenizar também a gestão, George Duarte, porque a gente observa que ele vem fazendo um bom trabalho junto com a sua equipe. Hoje nós temos aí um número de escolas onde está se trabalhando, pensando nessa proteção, onde eles passam o dia na escola, né? Então, é algo que vem beneficiando essas crianças, onde elas vão estar mais tempo dentro da escola, né? E não no meio da rua, disperso, e também a intensificidade de estarem ampliando as creches. Hoje, eu, como moradora do Projeto Fulgêncio, nós, em gestão nenhuma, tivemos creche, e hoje nós temos várias creches dentro do nosso Projeto Fulgêncio, onde as mães vão trabalhar com mais tranquilidade, e essas crianças estão assistidas com profissionais excelentes, e parabenizo a cada um deles, né? Parabenizo a você, Fabiana, enquanto secretária, que vem sempre aí em cima desses profissionais, né? E também parabenizar aqui o conselheiro Josemar Costa por essa parceria de sempre, né, que nós tenhamos também, que todos eles, o corpo do Conselho Tutelar, ele venha se intensificar, assim como você, né, todos eles. E, desde já, muito obrigada ao Ministério Público, a nossa adolescente também, né, que se faz aqui presente. E, desde já, também quero aqui estender e comunicar a todos vocês que nós vamos ter a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nós já temos data, vai ser no dia 17 de junho, e contamos com a participação dos adolescentes, da promotoria, do Legislativo, como também de toda a sociedade de nossa Santa Maria da Boa Vista. Obrigada. As considerações finais, Vanessa. Quer falar não? Fica à vontade. É porque eu já tinha feito o agradecimento naquela... Tá certo. Eu só agradecer mais uma vez. Gratidão. Ana Luísa. Bom, primeiro agradecer a Josemar, que fez esse convite, né? Para nós do Grêmio estarmos aqui. E agradecer a nossa vereadora, Juvaneide, porque é muito importante a gente falar sobre isso. E a gente nunca teve um lugar tão aberto assim para falar, enquanto jovem, enquanto adolescente, a gente nunca teve um espaço para falar sobre isso. É muito importante, porque é isso, eu acho que é nós, jovens, que vamos construir o nosso futuro. É a gente quem será os próximos vereadores, os próximos deputados, os próximos prefeitos. E aí, deixa eu obrigada a toda a mesa. Fiquei muito feliz pelo convite e obrigada pela oportunidade. Secretário Daniel Jaime. De início, gostaria de agradecer e parabenizar, né, a vereadora Juvaneide por ter trazido essa pauta para a Câmara, não ficar fora da Câmara. Vocês sabem o poder que vocês têm dentro do nosso município. Também gostaria de agradecer a Tamires, enquanto coordenadora do CREAS, ao Conselho Tutelar e também a toda a Secretaria de Desenvolvimento Social. Como eu falei anteriormente na minha fala, esse mês de maio foi um mês bem intenso para nós que fazemos a Secretaria de Desenvolvimento Social. Eu sempre digo ao meu grupo que não existe um repartimento sozinho. O CRAS ele não anda sozinho, ele precisa o CREAS ele não anda sozinho, ele precisa do CRAS, precisa do Bolsa Família. E aí, na nossa reunião, Tamires dividiu juntamente com as meninas as falas. Então, eles foram às escolas, juntamente com o Conselho Tutelar, levar essa pauta que é muito importante. Eu também gostaria de agradecer ao presidente da Câmara, né,
por sediar, por abrir as portas para que hoje estivemos nesse momento. E teve uma fala da vereadora Alzeni, falando que foi um momento rápido e prazeroso. Nesse momento ele foi leve. Passou que nós nem observamos. Foi uma pauta que é uma pauta bem delicada, mas foi um momento que passou bem rápido. Teve uma fala da amiga Raquel que me chamou também muita atenção. É o momento que ela fala, vamos escolher e vamos pensar em quem nós vamos dar o nosso voto. Porque o nosso voto, ele é muito poderoso. Então, nós precisamos ver, nós precisamos observar em quem nos representa. Tá? Então, observamos, olhemos em quem nós vamos votar. O meu muito obrigado. As conclusões finais também, o nosso coronel Rodrigo Araújo, ele que representa a 7ª CIPM. Comandante. Só queria agradecer, né, pelo convite, parabenizar a casa, a vereadora, pela iniciativa. É um tema muito complexo, né, que requer princípios, né? Princípio de criação de família, princípio, né, de criação dos filhos. E a senhora ali de azul falou da questão do medo, né? A gente consegue minimizar esse medo com a presença do Estado, né? Quanto mais próximo o Estado tiver ali da escola, Conselho Tutelar, nós aqui da segurança, a gente vai conseguir minimizar esse medo aí das pessoas em denunciar. Então, a gente está à disposição, sempre à disposição aí, a Polícia Militar, eu com todos aqui, e um bom dia a todos. E aí, finalizando, como essa parte final importante é os encaminhamentos, né, as soluções, e eu vou deixar por último, né, como eu comentei no início, Tamires e Juvaneide, e aí Tamires e Juvaneide, um tempo de 8 minutos, deixar uns 2 minutos aí para as conclusões, a fala de encerramento, mas iniciar principalmente colocando aí esses encaminhamentos e essas prováveis soluções. Então, Tamires Ribeiro, 8 minutos aí para fazer assim. Você quer colocar já na fala? Pronto, pode colocar nesse tempo. Eu vou deixar 8 minutos, tanto para você e para a Juvaneide, para fazer esse encaminhamento, tá bom? Quer iniciar, Juvaneide? Quer? Pronto, pois não. O nome do vereador Juvaneide Silveira, tempo de até 8 minutos. Como fico feliz, né? Na verdade, né? Com um sentimento, né, um sentimento de construção, né, de um coletivo, eu quero dizer que, na verdade, agradecer ao presidente da Câmara por, na verdade, entender e se sensibilizar também e permitir que essa audiência, porque, na verdade, não é da vereadora, isso aqui é a Câmara de Vereadores que está realizando essa audiência pública. Quero agradecer a todos os parlamentares que estão aqui. Mas vamos falando sobre os encaminhamentos, né, do que é que a gente pode estar dando direcionamento. Esse momento foi um momento muito rico, e onde a gente pode perceber vários pontos aqui que dá para a gente construir e a gente se pensar. Assim como o nobre vereador Éricles falou, a gente já tinha dialogado, acho que com o Tamires, falando da importância de um projeto de lei sobre alguns pontos que a gente tinha percebido. E aí, como ele já disse, a gente falou nos bastidores, ele mandou algo aqui que vai complementar. E tem essa necessidade, e eu acredito que a gente precisa sair daqui com a reunião marcada no Conselho Tutelar, o CREAS, que estão realmente em frente também, junto com nós, e esse projeto eu acredito que tem que ser, eu convido já todos os parlamentares que estiveram presentes aqui, para que a gente possa sentar essa construção ser junto, esse projeto de lei. E a gente pensar, o ponto que Tiara falou, acho que é de extrema importância que seja incluído. Como é que a gente vai colocar nessa lei? Responsabilizando quem permite a venda de bebida, quem permite uma criança ou adolescente entrar numa pousada. Né? Então, a gente tem que, nesse projeto, eu acredito que ele precisa ter esse encaminhamento. Eu já quero sair daqui, a gente, com a data, a gente marcar, né, para a gente conversar sobre isso. E quando o Coronel Rodrigues fala aqui sobre a parceria, esse momento aqui, inclusive, já é um espaço, na verdade, essa audiência, de mostrar realmente, eu já agradeço a participação de estar aqui presente,
porque isso mostra a abertura em chegar para os órgãos, para as equipes profissionais que se sentem distantes, têm um medo, assim como ela bem falou. Isso mostra realmente a sensibilidade na causa e de que está pronto e apto para estar recebendo e acolhendo cada denúncia que vem acontecer. E algo que sempre a gente eu vejo uma necessidade, eu acredito que nesse mês de maio, falo isso porque não só como vereadora, mas como já trabalhei com a violação de direito por muitos anos, e a gente percebe que nesse mês de maio, e aí o Conselho Tutelar pode até me corrigir, mas eu acredito que o mês de maio é o mês que mais se chega realmente denúncia. Por que será que isso acontece? Eu acredito que porque as campanhas elas são intensificadas nesse período. Então, uma ideia também, eu quero a sugestão de vocês, mas eu acho que a gente deveria pensar que essa pauta, o Maio Laranja, essa temática, ela não só seja discutido. Eu sei que os equipamentos, o CRES, a Secretaria de Desenvolvimento Social, porque o CRES não consegue realizar sempre essas temáticas palestras só, mas é todo o contexto da Secretaria de Desenvolvimento, juntamente com o Conselho Tutelar, que se fala. Mas eu acho que precisa ser pensado em falar na verdade, pensar um calendário permanente, para que se fale. Se realmente o número de denúncia aumenta quando é fortalecido, eu falo mais nos espaços, nas escolas, então vamos se pensar também como é que se a gente criar um calendário, aqui fica a sugestão, eu acho que é interessante também pensar nisso, né? E eu acho que outra das coisas também referente ao ambiente digital, a gente já tem aí, a gente pensar na ideia de estar incluindo nesse projeto de lei que será criado, de que forma é que a gente pode fazer isso, né? E também nas unidades de saúde, então a gente pode estar protegendo. Porque às vezes os pais, muitas vezes, como foi falado em algumas falas, que os pais às vezes são negligentes, por exemplo, são ausentes nas escolas. Se esse pai está sendo ausente, né, nas escolas, esse adolescente, quando estiver passando, sendo vítima de violência, será que ele vai estar se abrindo com o pai para estar falando sobre uma violência que às vezes acontece por um irmão, um padrasto ou alguém do convívio? Às vezes ele vai procurar um professor na escola. Então, quando se fala em todos os espaços onde o adolescente ele passa a maior parte do tempo, e também nas unidades de saúde onde acontecem os primeiros, onde acontece, já está com a evidência de que está sofrendo essa violência. Precisa ser falado também, às vezes acontece no espaço da saúde. Então, como é que podemos fazer? Né? Precisa ser discutido também, precisa ser falado nas unidades de saúde. Então, de que forma a gente se cria? Tamires Ribeiro. Parabenizar a nobre vereadora, né, ela que foi a autora do requerimento, e aí é um tema que sempre vem sendo debatido aqui, Josemar, inclusive aqui nas sessões ordinárias, né, e essa é a audiência pública, inclusive a primeira audiência pública do ano 2026. É uma preocupação da vereadora, pude acompanhar a vereadora nas redes sociais nos últimos dias, você dedicada, né, fazendo os vídeos, convidando, participando dos programas também de rádio, na imprensa. Então, isso é de suma importância. Saiba que sua parte, você, enquanto legislador aqui desta Casa Legislativa, faz com muita excelência e muita eficiência. Parabéns. Tamires Ribeiro, 8 minutos, Tamires. É importante, como ela sugeriu, Givaneide, né, já deixar amarrada a data, certo? Para reunir, aí ver também com o conselho, já se matar aí, sugiro uma data na fala e já deixa amarrada aqui na audiência. Já se quer falar? Rapidinho aqui, para chegar até em Tamires. Lembrando que a gente tem as pré-conferências agora, né? Encerra acho que 6 de junho na metade. A gente poderia marcar essa data logo após das pré-conferências, não pode ser marcada antes, pelo amor de Jesus Cristo, não vai ter tempo.
17 de junho ou posterior, né? Vamos ver aqui. Posterior a junho? 17 de junho. Não pode iniciar logo no início de julho. Pode ser dia 23, uma terça-feira, pela manhã, de julho. Junho. Aliás, peraí, deixa eu dar uma... véspera de São João, Acho que pode ser, pode. Quem já está um pouco mais folgado. Veja aí, Tamires, a questão do CREAS. Calendário, olha ali. Já coloca na outra semana. Vai ver. Na primeira semana de julho. A primeira terça, a segunda de julho. Pode ser, Jossama, a primeira semana, a primeira terça-feira de julho. Pode ser, está confirmado, viu? Certo. Aí é bom também, interessante, e na discussão a promotoria também participar. Né, Raquel? Lembrar para reforçar o convite do doutor. A primeira terça de julho. Assim como também a importância da adolescente também participar. Você projeta para eles, né? Sim. De julho, a primeira terça-feira. E aí também, na sua fala, reforçar aí a data, como você está com o calendário, a primeira terça-feira de julho, e o horário também, com a palavra Tamires Ribeiro. Pessoal. Então, enquanto o encaminhamento, né, a audiência ela precisa ter um produto, e o produto dessa audiência é esse projeto de lei. A gente vai se reunir posterior. A gente já tem alguns encaminhamentos, né, que vão ser pautados nesse momento, mas aí, como o projeto de lei é algo minucioso, né, o vereador Éricos pode dizer melhor que eu, tem mais propriedade, é algo minucioso, mas assim, a gente entende que esse momento foi extremamente um momento muito importante, relevante, potente, né? Parabenizar a vereadora Gilvaneide pela iniciativa. Essa audiência ela aconteceu a contento dentro desse mês, não é por acaso, né? A gente dialogou, como já foi dito aqui, durante todo o mês de maio, sobre essa temática, o Maio Laranja, a campanha 18 de maio, a campanha nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu dizia sempre nas minhas falas, onde eu estive, onde eu dialoguei sobre a temática, de que a gente precisa dialogar, eles precisam ser multiplicadores das informações, do conhecimento que a gente leva para eles. A gente sempre buscou ouvir, principalmente ouvir as crianças. A gente teve inúmeros relatos, a gente precisou, nesse processo, fazer alguns acolhimentos, né? Como o Gilvaneide falou, o fato da intensificação que é dada nesse mês, né? A gente entende de que, quando se fala mais... aquela história, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? E aí, nesse contexto de uma intensa fala sobre aquilo, as redes sociais também, elas trazem muito essas informações. Você vai estar o tempo todo escutando, vendo um vídeo, vendo algo no feed, que faz uma referência, que traz uma reflexão acerca dessa temática. Então, acaba que... fica algo muito chega muito para a gente, né? E aí, reforçar a importância da denúncia. Eu acho que a gente não poderia sair daqui sem reforçar essa questão da denúncia. Dizer para vocês, pessoal, que vocês não precisam ter certeza, ninguém precisa ter certeza, mas ao menor sinal, o menor indício, né, de que aquela criança, de que aquele adolescente está sofrendo algum tipo de violência, que ele está sendo abusado sexualmente, de que ele está sendo explorado, denuncie. A gente não precisa ter certeza. Vocês não precisam ter certeza. A justiça, né, os órgãos de segurança que vão, de fato, investigar, que tem propriedade para isso, que vão fazer isso da forma que deve ser, né? E aí a gente pede até que os órgãos de competência, no sentido
do coronel aqui, que realmente sejam ações articuladas, que sejam ágeis, para que a gente não perca provas, por exemplo, né? A gente por exemplo, a gente às vezes recebe um caso e aí, quando a rede não funciona da forma que deve ser, tem aquela questão por exemplo, do sexológico que precisa ir para ser feito. Se a gente tardar nesse movimento, se não for de fato ágil, as coisas não acontecem. Tem a questão da escuta também, que precisa ser feita, que às vezes demora-se tanto tempo para essa vítima ela ser ouvida, para que essa escuta especializada ela de fato seja feita, que a criança, a gente enquanto CREAS, a gente já tem feito o acompanhamento, já tem feito o acolhimento, os encaminhamentos que são pertinentes, e aí quando a gente entende que aquela vítima, ela meio que já tem superado parte daquele trauma, né? E aí ela vai acabar sendo revitimizada, né? Então, que haja essa agilidade nesse processo, né, para que a gente possa garantir e que essa vítima ela não seja revitimizada. A questão da denúncia, ela é muito importante, e eu volto a falar, e aí a gente tem o Disque 100, a gente, Conselho Tutelar, o CREAS, toda a rede de proteção. Raquel também muito bem falou aqui sobre a ouvidoria da promotoria, de que a denúncia ela pode ser feita de forma anônima, né? E isso é extremamente importante. A gente precisa, de fato, fortalecer as ações intersetoriais. A gente sozinho, enquanto assistência social, a gente não consegue chegar. A gente entende que a educação existe uma demanda muito grande, assim como em todos os espaços. Mas a gente precisa fortalecer essas ações. A gente precisa, de fato, chegar para essas crianças, para esses adolescentes, para esses familiares. É difícil, minha gente. É um tema complexo, é um tema difícil de dialogar sobre, principalmente na infância. Crianças, na sua maioria dos casos, crianças são abusadas sexualmente pelos seus pais, pelos seus padrastos, pelo irmão, por um tio. São sempre pessoas... Quase nunca o abusador ele é uma pessoa estranha. Sempre vai ser uma pessoa ou da própria casa ou uma pessoa de confiança da família que tem um acesso muito fácil, vamos dizer assim, dessas vítimas. E aí é isso, né? O pessoal da educação, o pessoal da saúde, a gente precisa ser parceiro, a gente precisa dos processos formativos, a gente vai dar isso vai estar lá no encaminhamento, no sentido de que a gente precisa que isso seja realmente algo muito forte, que os processos formativos eles sejam continuados, os profissionais eles precisam estar capacitados. A gente tem um fluxo de encaminhamento, foi apresentado aos profissionais da educação, aos profissionais da saúde. A gente precisa fazer o fluxo acontecer, a gente precisa, de fato, fazer a roda girar como deve ser, né? E que, para que todo mundo realmente... a partir dos processos formativos, tem essa sensibilidade de acolher, de saber como fazer. Muitas das vezes, pela ausência do entendimento e de não saber da forma correta de fazer, se por acaso uma denúncia, uma situação, um relato espontâneo chegar para você, muitas das vezes, se você não souber como acolher, você pode revitimizar a vítima, ou você pode simplesmente perder aquele momento ali. Porque, às vezes, se aquela criança, aquele adolescente, ele não se sentir acolhido naquele momento, ele pode haver uma retratação, né? Ele pode, naquele momento, ele entender de que ele não vai ser acolhido, de que aquele profissional não vai saber conduzir aquela situação, ele pode ter um momento de insegurança, e aí ele simplesmente dizer que mentiu, é possível acontecer, né? Enfim, né? Meu tempo está acabando. Mas agradecer, né, o espaço, agradecer a vereadora Giovanete Silveira, agradecer ao presidente da Câmara por ter sediado, né, esse espaço. Eu entendo que esse espaço realmente, apesar de uma demanda tão complexa, foi algo tranquilo de dialogar sobre, foi importante. Eu dizia aqui para a Daniel que existia uma certa insegurança, né, da gente não ter público, da gente não conseguir dialogar, mas assim, realmente, eu saio daqui com o sentimento de que a gente conseguiu fazer, de que a gente foi ouvido e principalmente de que a gente conseguiu escutar vocês que estavam aqui,
E a todos vocês aqui presentes e aos que não puderam ficar até o final, o meu muito obrigada. Antes de finalizar, a vereadora Giovaneide quer fazer uma colocação. Rapidinho, já está encerrando, minha gente. E aí, eu só, como já disse, né, eu estou saindo daqui extremamente feliz por esse momento, um momento onde realmente a gente já está saindo aqui, né, com vários pontos, inclusive para que seja incluído no projeto de lei, onde a gente já vai sair daqui com a data marcada, dia 7 de julho, vamos só definir o horário, né, e será aqui na Câmara de Vereadores, então a gente vai ter um momento